Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo. Graça e paz, mais um Palavra de hoje, mergulhados aqui no livro de Atos. Nós estamos assim caminhando para o final deste livro que tem 28 capítulos, mas que não para por aqui. Os Atos dos Apóstolos não fica apenas no livro de Atos, porque você vai ver Pedro, você vai ver Paulo, você vai ver os apóstolos se movendo, né? Também através dos relatos de Paulo em suas cartas, mesmo que ele foque naquilo, né, que ele viveu, naquilo que ele orientou, naquilo que ele implantou ali acerca da igreja, mas vira e mexe ele vai dar testemunho de outros líderes, apóstolos e profetas. Sim, é só você ler todas as cartas, como nós iremos fazer neste tempo, mas eu quero convidar você, né, porque estamos ainda aqui em Atos e agora iremos ler Atos 27, no versículo de número 25, está escrito: portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Glória a Jesus! Será que nós podemos afirmar como Paulo afirmou? Não é? Eu confio em Deus, porque às vezes nós falamos sim, eu confio no Pai, eu confio no Filho Jesus, eu confio no Espírito Santo, mas esse confiar nosso demora 1 minuto, 2 minutos, um dia, um mês. Paulo está dizendo, eu confio, conforme ele me disse. Paulo, ele tinha uma palavra, ele falou, pois eu confio em Deus que se sucederá do modo porque me foi dito. Paulo, ele tinha uma palavra acerca da sua vida e acerca dessa situação que ele estava vivendo, porque aqui Paulo, ele é enviado para a Itália e ele pega um navio, e esse navio, correndo agora o risco de ir a naufrágio, Deus o dá uma palavra e ele disse, eu confio nesta palavra que Deus está me dando. Nós iremos chegar do outro lado, irá ali uma ilha e essa ilha vai nos hospedar e assim depois nós chegaremos a Roma. Deus tem uma palavra, amém? Você tem uma palavra de Deus para o seu dia? A palavra de hoje. E qual é a palavra de hoje? É confio, vem de confiança. Glória a Jesus, vem de confiança. Você precisa confiar nesse Deus Todo-Poderoso. Confiando nele, você vai confiar também quando alguém for usado por Deus para te dar uma direção, principalmente a sua liderança pastoral, porque às vezes nós queremos sim uma palavra de um profeta, que alguém nos revele X, revele Y, pode ser que revele, mas não são pastores às vezes, não está cuidando da sua vida, então é uma outra situação, mas eu preciso dar crédito quando alguém da parte de Deus me dá uma direção. Olha o capítulo 27, no versículo de número 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhe, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Paulo, ele teve uma direção de Deus aqui, Deus deu a ele essa direção, ele teve um testemunho vindo do Espírito Santo, ou se você quiser o termo, ele teve uma revelação, de que não seria fácil a viagem. Portanto, ele não disse que acabaria, ele disse que não seria fácil. E ele então, ao ter esse entendimento, ele passa esse entendimento para aqueles que estão no navio com ele. Mas olha o versículo 11. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Sabe, dê crédito àquilo que um homem de Deus, dê crédito àquilo que uma pessoa de Deus, uma mulher de Deus, alguém cheio do Espírito Santo, diz da parte de Deus. Porque aquilo que diz, às vezes não é aquilo que a gente quer escutar. A gente vem observando as pessoas que vão em busca de profecias. A verdade é o contrário, é a profecia de Deus que vai ao encontro da pessoa, mas muitos ainda mais fracos na fé, elas vão em busca da profecia e ali elas querem ouvir certas palavras já pré-determinadas. Mas na verdade é ao contrário. Às vezes Deus ele vai nos falar coisas que nós não queremos escutar, porém é necessário. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo dá uma direção, mas aqui eles não deram crédito, eles não creram na direção de Deus, vinda através desta vida, da vida
do apóstolo Paulo. Então Paulo falou, se vocês não confiam nele, porque aqui a coisa vai piorar, eles vão ter que começar a jogar coisas fora do navio, imagina a tensão lá dentro, nós vamos morrer, olha, versículo 18, açoitado severamente pela tormenta, aconteceu, Deus deu a direção, aconteceu. No dia seguinte, já aliviavam o navio, quer dizer, começaram a jogar coisas fora. Imagina as pessoas ali dentro, começam a entender, não, nós vamos morrer, não vai dar. E no versículo 21, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, na verdade era preciso terem me atendido. Vocês deveriam ter me atendido. Sabe, a gente que aconselha, tem hora que a gente pensa, tem hora que Deus nos dá uma direção, às vezes nós nem podemos falar para a pessoa, porque Ele também não nos pede para falar. Mas é interessante como que muitas pessoas pegam um caminho completamente contrário e querem crer em certas palavras que o levam à morte. E às vezes nós ficamos só assistindo, porque já oramos, já aconselhamos, e a pessoa não pegou o conselho, é como nesse caso aqui, e aí vem tudo a perder. Então Paulo falou, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas, já agora, vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Paulo, ele confiava em Deus. Aquelas pessoas não tinham essa confiança, não tinham esse relacionamento, mas o apóstolo Paulo tinha essa confiança e esse relacionamento. Até porque ele tinha uma palavra que ele iria à Itália, que ele chegaria à Itália, que Deus ainda tinha uma obra para ele ali em Roma. Então, ele tinha essa palavra e ele disse, eu vou chegar lá e vão chegar todos comigo, eu tenho uma palavra de Deus. Você tem essa palavra? Você confia nesse Deus, o Deus da palavra? No versículo 23, porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, e dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Ele tinha uma palavra de Deus e ele confiou na palavra que Deus o deu. São duas situações. Às vezes nós temos a palavra de Deus e nós não confiamos na palavra, por quê? Porque a gente não obedece. Quantos que já creram, se arrependeram, estão vivendo, mas não tomam decisões de posicionar sua vida para batizar e se aliançar com o Senhor? É porque tem a palavra, mas não crê na palavra. Abraão, ele tinha a palavra, sai da sua terra, sai da sua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E ele foi. Abraão, ele tinha uma palavra, me deu seu filho Isaque, e ele deu. Então ele creu na palavra, ele tinha uma palavra e agiu conforme a palavra, e isto se chama fé. Fé não é estar na igreja, fé não é ler a Bíblia, muitos leem, muitos vão, é tanta situação. Fé é você crer na direção de Deus, se posicionar mediante a direção, a palavra. Deus te mandou ir, como ele mandou Paulo ir, vá, vai ter tempestade, vai ter tormenta, mas você tem uma palavra e você confia, não é verdade? Você confia, então você vai seguir essa palavra de Deus. Não tem ainda, não vai, não siga, fique quieto e fique na última palavra que ele te deu. E quando a gente, às vezes, quer muito alguma coisa, nós pegamos algo que é nossa palavra e queremos crer que é uma palavra de Deus e queremos convencer os outros que também é palavra de Deus. Então nós precisamos ter esse entendimento, de ter um relacionamento com Ele, a ponto de termos uma palavra. E tendo, confie. O crente é chamado para viver por fé. E é assim, então se é assim, eu preciso confiar. Não tem outra palavra para esses dias. Confie. Não pense que o crente não vive tempestades. Paulo viveu não só essa e não só dessa forma. Escassez, viveu tantas situações. Traições, abandono, viveu. Sim. Então, não pense e não creia nesse evangelho triunfalista, nesse evangelho da prosperidade que eles têm criado e vendido, e pessoas têm pagado preços altíssimos crendo em algo que não é a totalidade e que não é a verdade plena. Crente tem tribulação,
crente passa por tempestades, mas o importante, você tem dado crédito às pessoas de Deus na sua vida? Você tem uma palavra de Deus? Então, confie. Aleluia! Glória a Deus. Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo.